Se você é nova por aqui, prazer, meu nome é Renata Faes. Eu ajudo mulheres que já tentaram emagrecer várias vezes, mas sentem que vivem recomeçando a dieta e entrando em conflito com a comida. Aqui no canal a gente fala sobre emagrecimento de forma consciente, sem radicalismo e sem culpa. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago vídeos para te ajudar nesse processo. Existe uma ideia muito presente quando falamos sobre emagrecimento, a de que emagrecer é extremamente difícil. E talvez você já tenha repetido essa frase para si mesma inúmeras vezes. Talvez olhando para o seu histórico, para todas as tentativas que começaram cheias de esperança, para os planos feitos em uma segunda-feira, para os recomeços, pareciam sinceros, mas que em algum momento não se sustentaram. E então nasce uma conclusão silenciosa: eu não consigo manter. Algo em mim não funciona, eu sempre volto para o mesmo lugar. Durante muito tempo eu também pensei assim, porque eu conseguia emagrecer. Eu começava determinada, seguia as regras, organizava a alimentação, via o peso diminuir e aquele momento trazia alívio. As roupas voltavam a servir, os elogios apareciam, a sensação era de finalmente estar no caminho certo. Mas existia uma parte da história que quase ninguém vê. Manter começava a ficar difícil, não de um dia para o outro, era algo sutil. Um pouco mais de fome, um pouco mais de cansaço, uma vontade maior por alimentos que estavam proibidos, uma sensação constante de precisar pensar demais antes de comer. E aquilo que no começo parecia disciplina começava a parecer um esforço excessivo, até que chegava um momento em que sustentar exigia mais energia do que eu tinha disponível. E lentamente o peso voltava. Na época eu acreditava que o problema era meu. Eu achava que eu precisava de mais força de vontade, mais controle, rigidez. Hoje eu entendo algo muito diferente. O problema nunca foi emagrecer. O difícil sempre foi sustentar o emagrecimento. Porque emagrecer muitas vezes acontece dentro de um cenário controlado. Existe motivação, existe novidade, foco, mas a vida real não acontece dentro de uma dieta. A vida inclui dias cansativos, preocupações, mudanças emocionais, eventos sociais, fases em que sobreviver o dia já exige muito. E quando o emagrecimento foi construído apenas através da restrição, ele depende de um estado que não dá para durar para sempre. Durante a dieta, muitas pessoas vivem em vigilância constante. Pensam no que podem e o que não podem comer, no horário, na quantidade, na compensação. Comer deixa de ser algo natural e passa a ser uma tarefa monitorada. Sustentar vigilância permanente cansa. O cérebro humano não foi feito para viver em alerta contínuo. Com o tempo, essa energia mental se esgota. E quando o cansaço aparece, o comportamento alimentar tende a retornar ao que era antes. Não como fracasso, mas como tentativa de equilíbrio. Existe também uma resposta biológica importante. Quando o corpo percebe redução alimentar prolongada, ele entende que precisa proteger energia. A fome aumenta, a saciedade diminui e o interesse por alimentos mais energéticos cresce. O cérebro não sabe que existe um objetivo estético, ele apenas percebe que algo essencial foi reduzido e tenta garantir sobrevivência. Por isso, tantas mulheres conseguem emagrecer, mas sente que manter se torna cada vez mais difícil. E então nasce um ciclo em que todas conhecem bem: emagrecer, recuperar, recomeçar. E cada tentativa surge com mais culpa, mais autocrítica, mais desconfiança em relação a si mesma, como se o problema estivesse na pessoa.
Mas ao longo da minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, algo começou a ficar evidente. As mulheres que chegam até mim não estão descontroladas. Elas estão cansadas, cansadas de lutar contra o próprio corpo, cansadas de viver entre controle e compensação, cansadas de começar sempre do zero. Foi buscando entender por que tantas pessoas, inclusive eu, conseguiam emagrecer, mas não conseguiam sustentar, que eu direcionei meus estudos para o comportamento alimentar. Eu precisava entender o que existia além da dieta. E foi desse processo que nasceu o meu programa de emagrecimento, o método ERF, Emagrecer com Renata Faes. Um método que não parte da pergunta como perder peso rápido, mas sim como construir um emagrecimento que continue existindo com a vida acontecendo. Porque sustentar o emagrecimento não depende da motivação infinita, depende da regulação, regulação da fome e da saciedade, da regulação emocional com a comida, da forma como o corpo percebe segurança alimentar. Quando existe guerra constante, o cérebro permanece em alerta, e um cérebro em alerta busca compensação. Mas quando o alimento deixa de ser ameaça ou prêmio, algo começa a mudar. A urgência diminui, o exagero perde a força, as escolhas deixam de exigir esforço permanente. O emagrecimento deixa de ser um período na vida e passa a ser parte dela. E talvez essa seja uma mudança das mais importantes, porque ninguém vive apenas dias perfeitos. O emagrecimento precisa sobreviver também aos dias difíceis, aos finais de semana, às fases emocionais, à rotina real. Sustentar não significa nunca sair do planejado. Significa conseguir voltar sem culpa, ajustar sem punição, seguir sem recomeçar do zero. Quando o processo deixa de ser externo, o resultado deixa de oscilar entre extremos. Se você sente que já emagreceu várias vezes, mas nunca conseguiu manter, eu quero que considere uma possibilidade diferente. Talvez o problema nunca tenha sido falta de disciplina, tenha sido tentar sustentar resultados construídos em um modelo que não era sustentável. E se você deseja começar a olhar para isso de uma forma diferente, eu deixei aqui na descrição um material gratuito. Nesse material eu explico os primeiros passos para você começar a sair do ciclo de restrição e compensação e desenvolver uma relação mais estável com a comida. É um conteúdo simples, mas profundo, sem extremos, sem radicalismo, sem promessas irreais. Apenas um novo ponto de partida, porque sustentar o emagrecimento não acontece quando você tenta ser mais forte. Acontece quando o processo finalmente deixa de ser uma luta diária. E antes de terminar, eu gostaria de te fazer uma pergunta sincera. O que tem sido mais difícil hoje para você? Emagrecer ou manter o peso depois de emagrecer? Escreve aqui nos comentários. Muitas das reflexões e dos próximos vídeos nascem exatamente das histórias que vocês compartilham comigo. E esse vídeo aqui, se ele trouxe um olhar diferente para você, curte, salva para assistir novamente, porque muitas vezes o primeiro passo para sustentar o resultado não é fazer mais, é finalmente parar de lutar contra si mesma. Te vejo então no próximo vídeo.